Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu passei o cronograma do horário, mas você não sei se reparou, estava errado lá na... É um pouquinho mais às 8, me perdoa. Mas Deus vai te recompensar, eu prometo que eu vou ser breve. Mas eu só queria ter feito esse evento aqui nesse prédio para que você pudesse ampliar a sua visão. Então você percebe, faltou quase 200 pessoas no nosso meio, para você ver como aquele espaço onde nós estamos, ele está pequeno para nós. E eu tenho uma palavra poderosa para você, porque eu não sei se você sabe, tem momentos nas nossas vidas, é muito importante você discernir, como o Mateus falou aqui, você discernir o tempo e o modo. E nós precisamos entender que como igreja, nós já sabemos lidar com o demônio da igreja de 500 membros. Como igreja, você já sabe lidar com o demônio. O que acontece? Tem momentos... A nossa liderança é algo crescente. Quando nós estabelecemos um novo tempo, quando nós desfrutamos um novo tempo de Deus nas nossas vidas, você pode ter certeza, é para desfrutar ou é para travar outros tipos de batalha. Nós vamos encarar novos demônios, nós vamos encarar um novo levante do inferno, do diabo, do inferno sobre as nossas vidas, principalmente por conta desse novo tempo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, a gente já sabe lidar com uma igreja de 500 membros. O demônio da igreja de 500 membros já caiu faz muito tempo. Agora nós estamos, na verdade, enfrentando o demônio da igreja de 1000 membros. Você, como obreiro, essa questão de hoje fazer um encontro e colocar 100 pessoas lá no encontro, nós já lidamos com já derrotamos esse demônio há muito tempo. Hoje, nós estamos lidando com outro tipo de demônio, que é o demônio de um obreiro só, lá levar 50, 60 pessoas no encontro sozinho, só uma rede de obreiros. Então você percebe, você que é empresário, você que é empreendedor, você que você precisa entender que foi exatamente como o pastor Ricardo falou para os homens. Eu creio isso. Antes, o pastor ele precisa crescer primeiro que as suas ovelhas. O empresário ele precisa crescer primeiro que o seu empreendimento. O líder precisa crescer primeiro que a sua célula, porque senão as coisas não vão acontecer. E eu gostaria de compartilhar aqui algo sobre lá em 2 Crônicas, capítulo 20, eu não sei se você já passou por situações, eu imagino que já passou ou está passando, onde parece que assim, é o inferno que se levanta contra você. Não é assim um demônio. Sabe quando você está passando por situações onde, na verdade, está desempregado, ou o empreendimento não fatura como faturava antes, aí você olha, vem para o culto, o louvor não flui como antes, você não vê esperança, você não vê perspectiva. Parece que parece que o inferno inteiro se levantou contra você, e o inferno ele está atacando você por todos os lados. Todos os lados, todas as áreas da sua vida estão sendo atacados. Eu não sei se você já passou por isso, mas existe um contexto na Bíblia que a palavra de Deus fala que sobre Josafá, que ele foi um homem que um dia, no momento da vida dele, onde 3 inimigos, ou 3 reis, 3 exércitos, se levantaram contra ele. E nessa hora, quando você é atacado por todas as áreas, é interessante quando que isso acontece. Isso geralmente acontece no fim de um ciclo e no início de um ciclo de Deus na sua vida. Quando você não entende, quando você não compreende, a probabilidade de você sucumbir diante do ataque do diabo é muito grande. Mas a palavra de Deus fala que quando há mudanças de ciclo, parece que quando o diabo ele vem, ele usa todo o arsenal contra você. Todas as áreas da sua vida são atacadas, todas. E nessa hora, quando você fica desesperado, nessa hora você não tem dinheiro para pagar a conta, os filhos não conseguem, os filhos rebeldes, parece que você não consegue fluir no louvor como antes, você não consegue mais submeter a liderança, parece que você não consegue mais ter uma visão. Como eu falei para você aqui no começo, qual que era o objetivo de trazer o evento para cá? É simplesmente para que você amplie a sua visão. Você percebe, você imagina colocar só o culto da manhã, só o culto da noite, já enche aquele prédio. Então, por exemplo, para mim um bom salão para fazer um culto tem que ser como esse, que você tem espaço para fazer apelo, você tem espaço para andar. Lá no Tatuapé você não tem espaço para nada, não é isso? Porque a igreja cresceu. Quando vai nos apelos tem que ir assim, aí volta assim, ó. Aí vai o banheiro, aquela fila. Aí você fala assim, não, pastor, está muito bom porque você tem uma mentalidade de escassez.
Você tem condição de ter algo melhor e maior, mas não tem, porque a sua visão tem conduzido a sua vida. A sua visão tem na verdade, liberado ou não as palavras que têm que sair da sua boca. E quando você tem uma visão correta, quando você enxerga como Deus enxerga, você pode ter certeza, as palavras que vão saquear o inferno, as palavras que vão, na verdade, resistir ao inferno contra a sua família e todas as áreas da sua vida, vão cair. Mas primeiro você precisa enxergar como Deus enxerga. E quando você vem para um salão como esse, você, puxa vida, realmente o espaço aqui é muito melhor. Meu Deus, eu quero um prédio como esse. Eu já pedi há muito tempo. Você pode falar assim, mas o pastor, eu não concordo. Não tem a ver com concordar ou não. O tempo de Deus não tem a ver de você aceitar ou não. A palavra de Deus fala que quando o povo estava lá no Egito, existia uma nuvem que guardava o povo. Se a nuvem andasse, era o tempo de Deus. As pessoas tinham que desarmar a barraca, porque senão elas iam morrer queimadas. Ou à noite elas iam morrer de frio. Mas aqui, o mover qual que é? O Senhor está movendo, eu tenho que estar debaixo desse mover. Mas eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre 5 situações. Qual a sua postura e como você tem que agir no meio de uma batalha, ou no meio de uma crise onde o inferno se levanta contra você. Que é muito importante, porque quando o inferno se levanta contra você, a probabilidade de você ficar desesperado é muito grande. De você tomar uma decisão por empolgação, de você tomar uma decisão com base no contexto natural. Mas é interessante que no meio do desespero, ou no meio de uma batalha onde parece que você é menor, você tem menos força, você tem menos dinheiro, nessa hora você fica amedrontado. Mas é interessante que nessas horas, como aconteceu aqui com Josafá, o Senhor fala qual que tem que ser a nossa postura. E eu garanto para você, isso que Josafá passou, você tem passado. Nós estamos passando por isso. Mas o mesmo destino dele é o nosso destino. E depois você vai entender. Lá em 2 Crônicas, eu quero falar qual que é a nossa postura diante de uma guerra contra o inferno. Qual a nossa postura diante de circunstâncias onde naturalmente não tem saída. Se eu não pagar, se eu mudar de emprego, eu preciso acabar com o casamento, eu preciso vender minha casa, eu preciso vender o carro, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, chegar num nível de desespero, mas o Senhor fala como tem que ser a nossa postura. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 14 a 17, fala o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, verso 15, e disse: dai ouvidos, todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assustai por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zique. Encontrando-las, eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai a posição, ficai parado, e vede o salvamento do Senhor, vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assustais, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu quero falar aqui rapidamente, qual que tem que ser a sua postura e a minha postura quando nós passamos por uma guerra? Quando o inferno se levanta contra mim e contra você. O inferno se levanta contra a igreja. Eu tenho certeza, o inferno se levantou contra você nesse ano de 2025. É que você geralmente, se você se tranca no seu quarto e fica lá com o seu cônjuge e não compartilha nada com ninguém. Mas eu, como pastor que fico perguntando, sabendo o que está acontecendo, está desanimado, desistiu, está pensando em abrir mão, você percebe, o inferno se levantou contra a maioria das pessoas que estão aqui. Mas qual que tem que ser a nossa postura? Quando isso acontece, momento do desespero. Quando você quer tomar uma decisão olhando simplesmente o âmbito natural. A primeira coisa, como eu falei para você, eram 3 exércitos. Contra o rei Josafá, contra o rei de Israel e o rei de Jerusalém. E a palavra de Deus fala que o Senhor apareceu, o Espírito Santo veio falar com o rei Josafá. E ele falou algumas coisas que você precisa entender, porque é o que Deus fala quando você está passando por uma crise, ou quando você está passando por um momento de desespero. Mas deixa eu te falar,
aqui fala exatamente qual tem que ser a minha postura e a sua postura. A primeira coisa que acontece aqui que o Senhor fala, em 2 Crônicas, capítulo 20, 15, o que ele fala? Não tenha medo. O rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais. Meus irmãos, é interessante que ter medo como que eu posso dizer? É a primeira palavra que o Senhor nos dá no meio de uma batalha, no meio de uma crise. Às vezes nós temos medo do diabo, nós às vezes temos medo do próprio Senhor, às vezes temos medo do cônjuge, às vezes mesmo temos medo de ser mandado embora. Mas a questão é o seguinte, a primeira coisa que o Senhor fala, não tenha medo. Não tenha medo. E muitas vezes, quando você toma uma decisão de forma natural, é porque justamente você está com medo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir multiplicar, medo de não conseguir sustentar aquilo que um dia você proferiu através da sua boca. Mas é interessante que em vez de Josafá, ele ficar, falar assim, meu Deus do céu, ele ficar se lamentando, ele ficar lambendo aquele sentimento de medo, aquele sentimento de frustração que ele estava passando, a palavra de Deus fala que ele teve medo, e porque ele teve medo, ele não foi simplesmente fugir, porque ele teve medo, ele foi buscar ao Senhor. 2 Coríntios 20, verso 3, eu não sei se eu não estou com os versículos todos aqui não, deixa eu abrir aqui. Segunda Crônicas 20, verso 3. O que fala? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou em jejum em todo Judá. Meus irmãos, a questão aqui, o problema não é você ter medo. O problema é onde esse sentimento de medo te leva. Alguns, por conta de um sentimento de medo, mudam de país. Alguns, por um sentimento de medo, ele acaba com o casamento. Alguns, por um sentimento de medo, fecham o empreendimento. Alguns, por um sentimento de medo, abrem o empreendimento. Mas a palavra de Deus, geralmente é o medo que nos leva a tomar decisões de desespero. Mas a palavra de Deus fala que quando ele teve o sentimento de medo, qual foi o medo que ia dar errado? A palavra de Deus fala que a primeira coisa que ele fez foi para o Senhor. Nós precisamos aprender a colocar os nossos medos no Senhor. E é interessante, e o que você... aí põe lá no verso 6. E nós precisamos aprender a falar, declarar a grandeza do Senhor sobre os medos que nós estamos passando. Olha o que ele falou, e disse, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és o Deus dos nossos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quinta-feira eu falei da resistência, você consegue resistir à resistência, e o Senhor está falando, ninguém consegue resistir contra o poder e a força do Senhor. Então a questão aqui é o seguinte, o problema não é sentir medo, o problema é você ficar se lambendo nesse medo, é você ficar roendo, comendo, se alimentando desse medo. Faça como Josafá, ele foi para o Senhor e falou, Senhor, eu estou com medo, faça alguma coisa. Mas em vez dele ficar declarando, ele ficar intensivando, ele ficar reafirmando a grandeza, ou ficar de alguma forma falando das habilidades do seu inimigo, ele estava falando da grandeza do Deus que ele serve, porque ele falou, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus da força, quem vai poder resistir contra você? Então no dia mau, no dia do desespero, que você não sabe se vai pagar a conta ou não, vai para o Senhor e fala, Senhor, eu estou com medo, como eu fiz quando eu assumi essa igreja, meus irmãos. Quando eu assumi essa igreja, eu falei, Senhor, meu Deus do céu, como que eu posso conduzir uma igreja como essa? Eu tive muito medo. Como eu também tive muito medo de chegar no começo desse segundo semestre e falar, Senhor, como eu falei, o Senhor me deu uma palavra. Nós vamos para um prédio maior. Meus irmãos, eu tive muito medo. Mas, diante do Senhor, eu falava, Senhor, eu estou com medo, porque eu não sei se isso vai dar conta. Começaram a vir a resistência. A primeira resistência que veio foi do próprio pessoal aqui do financeiro da vinha. Falou assim, Fábio, não tem como nós comprarmos aquele prédio alugarmos aquele prédio. Ali você vai ter que colocar 500 mil reais. Irmãos, ali parece assim, eu fiquei com muito medo. Falei, puxa vida, 500 mil reais. E nós não temos esse dinheiro. Eu fui orar. Senhor, estou com medo, porque olha a vergonha que eu vou passar. Porque eu falei para a igreja que nós vamos mudar. E olha a situação. E eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus do ouro e da prata.
Foi o Senhor que colocou essa palavra. E eu não sei como nós vamos levantar esses 500 mil. E aí, quando a gente foi vendo a negociação, eu falei assim, não vou colocar 500 mil, eu vou colocar 1 milhão aqui. E o cara aceitou. Mas por quê, meus irmãos? Aí, aí depois eu entendi por que o prédio caiu por terra. Não era o urubu que apareceu lá, não. Era a pastora que estava aqui. Não, eu quero algo melhor, eu quero algo... Mas você percebe que a primeira coisa que nós passamos quando nós somos atacados por todos os lados é um sentimento de medo. Mas a palavra de Deus fala, lá em 1 João capítulo 4, verso 18, que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. O que é o amor de Deus? É como se você estivesse colocando num recipiente, tem um recipiente. Ou você vai colocar o amor nesse recipiente, ou você vai colocar o medo. Ou você, naquele recipiente só cabe uma coisa, ou é o amor de Deus, ou é o medo das coisas que Deus vai fazer na sua vida. Não cabem duas coisas. E quando você coloca o amor de Deus, o medo sai. Quando você coloca o medo, o amor de Deus sai. Então você precisa meditar no amor de Deus. Quando você está desesperado, vai para o seu quarto, chega na cela, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, por conta da intimidação, por conta da sua reputação, mas simplesmente fala, eu estou com medo, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser pago, mas Senhor, eu declaro, Senhor, vem por mim, Senhor, luta por mim, Senhor, o Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor é forte, já tirou daqui, o Senhor é forte, o Senhor é todo poderoso, quem vai te resistir? Quem que vai falar não, se o Senhor se levantar e se estiver à frente de uma negociação como essa? Quem vai resistir o empreendimento que o Senhor está à frente? Não sou eu, é o Senhor, mas Senhor, eu estou com medo. Foi isso que aconteceu com Josafá. E aí a palavra de Deus continua, lá no verso 20, capítulo 15, outra coisa que o Senhor fala para Josafá: não fique desanimado. O que é desânimo? Na verdade ele fala assim, não assusteis. Essa palavra não assusteis, meus irmãos, ela tem um significado de muito estresse, muita luta. Você não acorda desanimado. Você pode acordar cansado. Mas o desânimo, meus irmãos, é consequência de uma luta, é você lutar pela mesma coisa durante anos. Você imagina você lutando para que o seu empreendimento multiplique, ou cresça, ou prospere, ou consiga manter essa casa durante anos. Isso gera desânimo. O que é desânimo? É você estar lá liderando uma célula e parece que passa ano após ano. Ninguém responde. Ninguém responde. E o que o Senhor está falando? Não fique desanimado. É quando você olha para a circunstância natural e você fala assim, não tem como. Vai haver calamidade. Nós vamos morrer. Se a gente não fugir, vai acontecer algo muito grave aqui. Aí o Senhor pega e fala, não se assuste. Não fique desanimado. Eu não sei se você sabe, o contrário de desânimo é alegria, paixão, felicidade, prazer, euforia, coragem, encorajamento. Quando você não consegue ficar feliz, quando você perdeu a paixão, perdeu a felicidade. É interessante, quando você toma suas decisões sem esses ingredientes, você pode ter certeza, você vai tomar uma decisão muito errada. Tem pessoas que saem da igreja porque perdeu a alegria, perdeu a paixão. Mas, na verdade, é o que o Senhor está falando. Não desanime, não se assuste. As pessoas não responderam, mas eu respondi enviando o meu filho. Então, não se esqueça do que eu fiz por você. Mas é interessante que esses são os ingredientes que servem ao Senhor. Alegria, paixão. O que o Senhor estava falando? Não se assuste. Mantém-se alegre, mantém-se feliz, mantém-se prazeroso, mantém-se com coragem. Lá em 2 Coríntios 5, tem isso que ele fala. Portanto, esteja sempre com bom ânimo. Meus irmãos, uma condição de você servir e avançar diante de uma batalha contra o inferno é você sempre estar de bom ânimo. O que muitas vezes nos leva a desistir de alguma coisa? É quando perdeu a alegria, prazer. Deixa eu te falar uma coisa, como que você está em relação às decisões da sua vida, financeira, empresarial, liderança? Se tem alguma área que você perdeu o prazer, o primeiro conselho que eu te dou, antes de você tomar uma decisão, encha essa área de alegria, de prazer novamente, para depois você tomar uma decisão. Agora, nunca tome uma decisão com base quando você não tem alegria, quando você perdeu o prazer, quando você perdeu a coragem.
Porque quando você faz isso, você tá tomando essa decisão com base no quê? No desânimo. E nós não somos homens que andamos desanimados. É o que o Senhor estava falando aqui para Josafá. Não desanime. Porque para você vencer essa batalha, você precisa estar feliz. Você precisa ter prazer. E aí ele continua. É interessante. Lá em Salmos 18, verso 8 a 10, fala o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruí. Isso é muita confiança, não é? Olha o que ele está falando. Não busque refúgio no homem. O que é homem? São questões naturais. Depois ele fala, não busque refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Príncipes aqui fala de autoridade, dinheiro, de posses. Porque muitas vezes nós confiamos nisso. Dinheiro, reputação, posse. Davi está falando, não busque refúgio nessas coisas. A pessoa às vezes precisa estar feliz, descansar, precisa estar bem financeiramente. Não faça isso. Aí Davi ele fala, todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor Jesus, eu vou destruir todas. Abre lá em Salmos, capítulo 18. Por que Davi ele tinha tanta revelação para falar um negócio desse? Por que ele tinha tanta convicção para falar? Não confie em homens, não confie na sua conta bancária, não confie no seu cônjuge, não confie nos seus filhos, não confie em homem natural. Por que ele falava isso com tanta empolgação? Lá em Salmos capítulo 18, verso 1, esse que eu li é do 8 ao 10. Por que Davi ele tinha tanta confiança no que ele estava falando? Salmos 18, deixa eu abrir aqui. Salmos 18. Vai abrir? Não vai? Não vai. Salmos 18, 118, verso 1. Cento e 118. Cento e 18, verso 1 fala o seguinte: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É assim que começa o Salmo 118. E como que termina o Salmo 118? Vai lá no último versículo, fala o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que Davi ele tinha tanta convicção para falar, não busque refúgio em homens, no dinheiro, mas busque no Senhor. Por mais que as nações inteiras venham contra mim, por que ele falou isso? Porque ele fala, porque eu rendo graças ao Senhor, e a misericórdia do Senhor, Ele vem atrás de mim todos os dias. Ele começou os Salmos falando isso, e ele termina o Salmo falando a mesma coisa, rendei graças ao Senhor, e vamos lá, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos meditar, nós precisamos aprender a declarar constantemente, Senhor, o Senhor é bom, e a sua misericórdia vem atrás de mim todos os dias. Senhor, eu te rendo graças. Você percebe? Aí era o Senhor de alguma forma ensinando o seu rei a lidar com as adversidades, com a batalha que estava se levantando contra ele. E terceiro, 2 Crônicas, verso 20. Então, primeira coisa que Deus falou para Josafá. Josafá ali enfrentando 3 exércitos. Ele sabendo que a força dele era menor do que todas. Ele sabia que, naturalmente falando, ele ia morrer. Aí a palavra de Deus fala, não temas, não fique desanimado. Aí vem a terceira coisa que o Senhor fala, 2 Crônicas 20, 15. Pois a peleja não é vossa, mas é minha. Primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, que a luta não é sua, a luta é do Senhor. Eu sei, aquele versículo que a palavra de Deus fala, se o Senhor não guarda, em vão vigia a sentinela. Deixa eu te falar uma coisa, a luta não é sua, a luta não é sua. Coloque isso na sua cabeça, a luta não é sua. Por que ele estava falando? Não fique com medo, não fique desanimado, porque o exército não está se levantando contra você. O exército, esses 3 exércitos, na verdade, estão se levantando contra mim. A luta não é sua, a luta é minha. Quando você se converteu, o inferno se levantou contra você. Mas deixa eu te falar uma coisa, é o Senhor falando aqui no contexto. O que ele estava falando? Que na verdade a luta não é dele, a luta pertence
pertence ao Senhor e não é nossa. Quando você tem a compreensão que, na verdade, quando o inferno se levanta contra você, na verdade ele está se levantando contra Deus, você perde o medo, o desânimo desaparece, porque você percebe que, na verdade, como Josafá falou no começo da sua oração, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, quem vai te resistir? E ele pega e fala para Josafá: a luta não é sua, então não fique com medo, não fique desanimado, não fique desesperado. Meus irmãos, eu sei que muitos aqui passaram por uma crise financeira só quando eu falei: vamos mudar de prédio. Por que você acha que isso aconteceu? Porque isso é espiritual. E o Senhor não quer que você venda o seu carro e fique sem carro. O Senhor não quer que você abra mão de uma viagem que você vai fazer com a sua família. O Senhor não quer que você faça isso. Por quê? Porque a luta é dele, a casa é dele. Quando você entende, o empreendimento é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Então, na verdade, todas as vezes que o inferno quer tocar na sua vida, no seu empreendimento, nos seus filhos, na sua família, ele está se levantando contra o Senhor. E na verdade o que o Senhor está falando, a luta não é sua. Coloque isso na sua cabeça, a luta não é sua. Quando você acha que a luta é sua, aí nessa hora você vai se levantar e você vai querer se levantar contra o inferno. O que vai acontecer com você? Você vai perder. O que aconteceu com Davi quando ele viu Golias? Lá em 1 Samuel 17:47 ele falou o seguinte: saberás toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha o que ele falou para Golias: é o Senhor que vai colocar a sua cabeça nas minhas mãos, é contra o Senhor que você está se levantando. Olha que Moisés fala com o Faraó, lá em Êxodo capítulo 13 ao 14 fala: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vos tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que o Senhor está falando aqui para Moisés, para Davi, está falando para você hoje: a luta não é sua, o desemprego não é seu, o desespero não é seu, é dele. O que você está passando, na verdade, quem está lutando é você. Mas quando você se levanta de forma natural, você impeça que o Senhor lute por você. O que o Senhor está falando de muita clareza? Josafá não... É interessante que as próximas questões são fundamentais. Ele fala: não saia da posição, fique firme. Por quê? Porque a luta é minha. Se você sair da posição, a luta já não é mais minha. Se você sair do âmbito da fé, a luta não é mais minha. Coloque isso na nossa cabeça: a luta é minha. Esses exércitos que estão vindo à sua frente, estão vindo contra você, na verdade não é contra você, é contra eu. E é interessante que quando acontece isso, como que o Senhor, nós precisamos entender que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A palavra de Deus fala que o Senhor falou para Josafá como que eles deveriam guerrear. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20 a 22, eu não vou ler tudo, mas no verso 21, o que o Senhor fala? Fala para Josafá: coloque uma vestidura aí e vocês vão louvar o Senhor. E sabe o que estava no louvor? 2 Crônicas 21, cadê? É no verso... O que nós lemos em Salmo 118? Olha lá, o que ele fala? Aconselhou-os com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos sagrados e marchando à frente do exército, levantassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele só queria que fizesse isso. Meus irmãos, eu não sei se você entende, mas o poder do louvor na sua vida e na minha vida, na verdade, as batalhas que nós precisamos vencer contra o inferno, não está na sua oração, não está na sua disposição de resiliência, não está na sua inteligência, está quando você se levanta e começa a louvar ao Senhor. E é interessante que a palavra de Deus fala que quando o povo começou a louvar ao Senhor,
Senhor. O que ele falava? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Davi falava isso em Salmos. Quando Davi trouxe a arca da aliança, ele falou a mesma coisa: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra de Deus fala que quando eles estavam ali louvando ao Senhor, o Senhor estava fazendo emboscadas ao redor lá da região onde eles estavam, e a palavra de Deus fala que os 3 exércitos pereceram, só enquanto eles estavam louvando ao Senhor. Mas antes disso, lá no aí continua, 2 Coríntios, quarta posição, 2 Crônicas 20, verso 17, o que ele fala? Nesse encontro não tereis que pelejar, tomais a posição e ficai parados e vede o salvamento do Senhor. Então ele fala: não tenha medo, não desanime e não se esqueça, a luta é minha. Aí depois o que ele fala? Tomai a posição. Qual que é a posição, meus irmãos? Lá em 2 Crônicas, no verso 20, ele fala qual que é a posição. É a posição de fé. Ouve, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Abre lá, Crônicas 20, 20. Olha o que ele fala. Qual que é a posição que você nunca tem que deixar? Ouve-me, ó Judá, lá no último parágrafo. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Qual que é o problema na sua vida e na minha vida? Porque na hora do desespero, você não acredita. Você não crê em Deus, você não crê nos profetas que Deus enviou na sua vida, você não acredita na célula, você não acredita nas pessoas que Deus te enviou, e por isso você fica desesperado. Mas a primeira coisa que ele está falando, se posiciona. Aí o que ele fala? Crê no Senhor. Quando você crê no Senhor, você pode ter certeza, você está seguro. E ele fala, quando você crê no Senhor, o seu destino é a prosperidade. Então o que ele falou para Josafá? Fique na sua posição, creia. Simplesmente creia, simplesmente creia. Meus irmãos, essa é a posição que você tem que falar para os seus discípulos, para os seus filhos, para o seu cônjuge, quando ele está desesperado. Às vezes você não tem nada para falar, e não tem que falar nada mesmo não, você só tem que falar aquilo que a Bíblia fala, em relação, quando nós estamos passando por uma luta. Fala o seguinte: creia. Creia que é o lugar mais seguro que você possa estar. Creia que o seu destino é a prosperidade. Foi o que o Senhor falou para Josafá, meus irmãos. E é interessante, creia no Senhor, creia nos homens que o Senhor enviou, creia que a batalha é do Senhor. Muitos sofrem porque não creem no Senhor, não creem na sua palavra, não creem nos profetas. A crise deles está onde? Na fé. Mas quando nos posicionamos, a posição de fé, meus irmãos, o que vai acontecer? Você não sai daqui. E aí vem para a última. Qual que é a última? Lá em 2 Crônicas 20 ele fala: e ficai parado. O que ele fala? Tomai a sua posição e ficai parado, não retroceda. Olha só o que ele está falando, meus irmãos. Você concorda? Era um exército infinitamente maior que o exército de Israel e Jerusalém. Uma tática militar como essa, deixa eu te falar uma coisa, é suicida. Você está falando que eu tenho que ficar na minha posição, parado, eu vou morrer. Mas foi o que o Senhor falou, fique na sua posição. É exatamente o que fala lá em Efésios capítulo 3. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido, permaneceis inabaláveis. O inferno vai se levantar, mas da mesma forma que ele vai ou se levantou, ele vai cair, e você vai ficar inabalável. Foi o que está falando para Josafá: fique parado na sua posição, a sua posição de descanso, a sua posição é de fé, e descanse na sua posição. Olha o que vai acontecer. Da mesma forma que o inferno se levantar, ele vai cair. Você vai ver isso com os seus olhos naturais. É interessante que muitas pessoas, elas chegam diante, eu sei que muitas vezes, isso é fé, meus irmãos. Às vezes você tem que ficar parado, olhando, simplesmente orando, por questão de enfermidade, prosperidade, questão de multiplicação, tantas coisas que estão se levantando, mas o Senhor fala: fique na sua posição, fique parado. O que é ficar na sua posição e ficar parado? Eu sei que muitos têm orado para o Senhor uma posição de vitória.
Mas você não pode orar para Deus te dar uma posição de vitória. Na verdade, nós oramos na posição de vitória. Nós não oramos para ser vencedores numa batalha como essa. Nós oramos como vencedor. E quando você vê o inferno se levantando contra você, a primeira coisa que você precisa aprender é olhar com os olhos de Deus. Por isso que eu trouxe você aqui para esse salão, para você visualizar e falar assim, eu quero um salão como esse. É o Senhor que vai me dar, não é Ele. Eu não preciso vender meu carro. O Senhor vai me dar um carro melhor para dar um carro usado para Ele. Eu não preciso sacrificar a viagem dos meus sonhos. O Senhor vai me prosperar para eu fazer a viagem dos meus sonhos e dar uma oferta ainda maior. Por quê? Porque a batalha é dele, a palavra é dele, o recurso é dele, tudo é dele. Então você percebe, você não vai orar por uma posição de vencedor, você não vai orar para o Senhor te colocar numa posição estratégica para que você possa vencer a batalha. Não, você ora como um vencedor. É isso que ele estava falando para Josafá. Permaneça na sua posição de fé, permaneça na sua posição de descanso, mesmo que a enfermidade se levantou, a crise se levantou, permaneça, e não pare de olhar como eu olho, visualiza como eu visualiza, enxerga como eu enxergo, porque as palavras que sairão da sua boca é condizente com aquilo que você vê. Se você vê os céus, você profetiza os céus. Se você vê o inferno, você profetiza o inferno. Se você vê o âmbito natural, você profetiza o âmbito natural. Por isso não saia da sua posição. Então nunca mais, meus irmãos, Senhor, pelo amor de Deus, multiplique. Não, Senhor, essa célula vai multiplicar. Senhor, pelo amor de Deus, converte. Não, Senhor, já converteu. Senhor, pelo amor de Deus, faz o meu empreendimento. Não, Senhor, esse empreendimento multiplicou. Ore como quem tem, ore como numa posição de vencedor. A batalha nem havia começado ainda. Mas você vê que o Senhor estava falando, essa é a sua postura, essa é a minha postura diante do inferno se levantando contra você. Ou você pode declarar com base no que você olha para os céus, ou você pode declarar com base no que você olha no inferno, ou você pode declarar com base no que você olha no âmbito natural. Mas o que você enxerga é o que vai definir o que vai sair da sua boca. E o que sair da sua boca é o que vai levar você a ter sucesso ou insucesso, ou fracasso, ou destruição. Para nós encerrarmos, aí continuando no verso 17, ele fala, veja a salvação do Senhor. Meus irmãos, olha que coisa poderosa. O que ele está falando? Ele fala para Josafá, vocês não vão partir ainda para enfrentar esses 3 exércitos. Ele fala assim, veja a salvação que eu vou dar para vocês. Você já recebeu uma oração como essa? Hoje você vai receber uma oração como essa. Vede o Senhor revertendo a situação por você. Pastor, por que ele vai reverter a situação por mim? Porque a peleja é dele, não é sua. O Senhor sabe que os danos que você tem declarado que tem sofrido foi porque você se converteu. Foi porque você falou que ama Ele. Foi porque você falou que vai viver em função dEle. Ele sabe que o inferno está se levantando contra você e contra mim, para que a palavra não se cumpra, é porque nós colocamos as nossas vidas em consagração a Ele. Mas Ele fala, vede que eu vou reverter tudo ao seu favor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, é um prejuízo, eu não sei como, mas esse prejuízo vai se tornar bênção na sua vida. Eu não sei como. E aí ele continua. Para nós encerrar, pode o pessoal do louvor subir? É a coisa mais importante. Ele pega e fala o seguinte, no finalzinho do verso 17. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele falou, não temas, não desanime, a batalha não é sua. O que mais ele falou? Eu vou usar a vitória. Aí o que ele fala no final? Você percebe? Ele só falou. Os caras, ele só estava conversando com Deus. Aí o Senhor fala. Enquanto eles estavam ali, o Senhor fala, vai louvar o Senhor. Eles louvaram o Senhor. Enquanto eles louvavam o Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor estava lá estabelecendo ciladas, matando circuncisando. Aí no final do 17 que ele fala, agora sim,
você vai ao encontro dos seus inimigos. O que aconteceu quando ele foi no encontro dos seus inimigos? A palavra de Deus fala que quando Josafá, ele foi ao encontro daqueles que estavam perseguindo eles, ou que estavam vindo contra eles, a palavra de Deus fala que todos haviam mortos ou haviam sumido. E a palavra de Deus fala que quando ele chegou na região, onde seria a grande batalha, onde provavelmente eles perderiam, a palavra de Deus fala que só tinha o que naquela região? Só tinha despojos. A palavra de Deus fala que eles ficaram 3 dias pegando gado, prata, ouro e bronze. A palavra de Deus fala que passaram-se 3 dias, eles não conseguiram pegar todas as riquezas dos 3 exércitos. Lembra que eu falei para você? No final, você não vai precisar vender nada para dar a oferta que você precisa. No final, você não precisa sacrificar nada. Não. Porque a palavra é do Senhor, a peleja é do Senhor. E no final, a palavra de Deus fala, quando eles chegaram lá para lutar contra o exército, eles viram que não tinha exército. Quando eles viram, era gado, cavalo, ouro, prata, e eles ficaram ricos. A palavra de Deus fala que eles ficaram 3 dias. Abre lá, eu fico falando no verso 25 e 26. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os espojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mesmo do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muita coisa. Aí vai no verso 26. Ao 4º dia se ajuntaram aonde? No vale da bênção. Aquilo que parecia desespero, o que aconteceu? Era a bênção. Meus irmãos, deixa eu te falar, nós estamos no final de 2025. Acredite em mim, 2025 vai ter 2026, 2027 e 2028. E você vai olhar para o ano de 2025. Você não vai lembrar da pressão e nem do inferno que se levantou contra você. Você vai se lembrar do quê? Da bênção que foi ter enfrentado Golias, da bênção que foi ter enfrentado Faraó, da bênção que foi ter passado pelo deserto e pelo Egito. Por quê? Porque no final eles esqueceram do tormento. No final eles esqueceram que 3 exércitos estavam contra eles. 5 dias antes estavam todo mundo desesperado que eles iam morrer. 4 dias depois, o que aconteceu? Essas pessoas estavam ricas e foram ali no Vale da Bênção. O que eles fizeram? Eles foram louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Lá em Isaías 55, verso 11, para nós encerrarmos, fala o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Meus irmãos, olha o que o Senhor fala: assim será a palavra que sair da minha boca. Da onde que sai a palavra de Deus? É da sua boca hoje, é da minha boca. Ele fala que ele só vai voltar quando 2 coisas se cumprirem: o apraz e a prosperidade. O que significa apraz? Significa agradar, satisfazer e dar prazer. Outra coisa que precisa acontecer para que a palavra de Deus se cumpra e volte para o Senhor: você precisa prosperar. O que ele está falando? A palavra só vai voltar para a minha boca, da onde ela saiu, quando ela trazer prazer para mim. Hoje você está em guerra, está tendo dificuldade de manter o empreendimento, mas daqui a 1 ano você vai se esquecer dessa sua crise e vai falar: hoje eu estou na Vale da Bênção, eu tenho muito mais. Aqueles que se levantaram contra mim, todos caíram. Eu não sei nem como explicar. O que a palavra de Deus fala? Nessa hora ele se agrada de você. Você quer ver o pai feliz? É ver o filho feliz. Você quer ver o pai feliz? É quando os filhos louvam ao Senhor. Meus irmãos, quando nós louvamos, e às vezes aí ele fala que você, então primeiro, as suas vitórias precisam dar prazer para o Senhor, satisfação para o Senhor. E depois o que precisa dar para você? Prosperidade. Quando você dá alegria para o Senhor e você prospera por conta do reino de Deus, a palavra de Deus fala, aí a palavra de Deus volta para ele. Então por que não voltou ainda? Você está prosperando, mas ainda não tem alegria. Eu tenho alegria, mas está prosperando. Então você pode ter certeza, quando os 2 se alinharem, a palavra de Deus vai voltar para ele.
É isso que ele está falando. E ele peleja por você, para que no final, assim como ele, você também se alegre. E veja como ele vê: o exército todo aniquilado e você prosperando, como nós lemos aqui. Eu queria terminar essa conferência louvando ao Senhor. Eu queria orar por todos, mas por conta do horário. Mas eu não sei se você sabe, quando você louva ao Senhor, o louvor é algo muito importante. Eu acho que é a ferramenta mais importante para aqueles que querem conquistar o Senhor, alguma coisa no Senhor. Agora, quando você empenha as suas palavras no louvor, o louvor ele ganha um potencial. Por isso que Davi falava: rendei graças. O que é render graças? É você agradecer. Senhor, obrigado pelo Golias, obrigado por essa crise. Meus irmãos, quando eu soube que o prédio foi vendido para a construtora, você não sabe como eu fiquei mal. Quem já foi lá no meu apartamento, na segunda-feira estava fechado. Eu estava tão feliz, tão empolgado, que a palavra ia se cumprir. Aí na terça-feira de manhã, a corretora ali falou assim: olha, eles venderam para a construtora. Irmãos, isso que é desânimo. É de um extremo ao outro em poucos minutos, em poucas horas. Eu não conseguia dormir de terça para quarta. Eu sei que eu fui, para quem já foi lá no meu apartamento você consegue ver ali o céu todo aberto. 3 horas da manhã eu fui para a sala e comecei a chorar: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que o Senhor me fez passar por tanta batalha, tanta luta por isso? O que o Senhor falou para Jesus? Não tenha medo, não desanime, porque eu não tenho como operar nada na sua vida se tiver medo. Eu não tenho como operar nada na sua vida se você não estiver alegre, mesmo com as circunstâncias adversas. O que ele falou? A casa não é sua, a casa é minha. É eu que vou te dar a casa. Você fez uma planta, mas é eu que estou desenhando a planta. E vai ser do tamanho da minha grandeza. E eu falei: Senhor, então tira esse sentimento. Que ele tirou, eu não quero mais lá. Mas por que isso, meus irmãos? Aí eu fui louvar o Senhor, coloquei um louvor 3 horas da manhã. Porque quando você louva o Senhor, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você está colocando o Senhor na posição dele pelejar. A luta que é dele, não é sua. Não é minha luta ir para uma casa maior. Não é sua luta prosperar como você deseja prosperar. Não é sua luta pensar como você pensa nos seus filhos. Tudo é do Senhor, tudo é para Ele, tudo para a honra e glória dele. Coloque isso na sua cabeça. Mas quando você louva, e meus irmãos, o louvor é a parte mais sensível, é a forma mais simples de você engrandecer o nome do Senhor. É a forma mais simples de você remover todo o medo que muitas vezes está impregnado na sua vida. Mas também é a forma mais eficaz de você se levantar contra o inferno e ver ele caindo diante de você. E nós vamos louvar agora ao Senhor. E você vai louvar diante do levante do inferno sobre a sua vida e sobre essa igreja. Estão me entendendo? Esse é o tempo de Deus nas nossas vidas. Por que tudo isso está acontecendo? Por que o inferno se levantou contra você e contra mim? Porque o diabo sabe. É a última vez que eu posso deter esse rebanho. É a última vez que eu posso deter esse exército de homens e mulheres que diante da adversidade louvam e adoram o Senhor. Nós louvamos ao Senhor. O inferno vai cair. Na verdade, ele já caiu. Mas você não vai sair da sua posição. Você vai ficar parado. E quando o inferno cair, você vai perceber, você vai ficar inabalável. E a palavra de Deus vai se voltar. E nós vamos estar numa casa melhor. Você vai estar feliz, o Senhor vai estar feliz e nós vamos estar mais prósperos. É isso que o Senhor falou. Enquanto não tiver esses 2 aspectos, a palavra de Deus não volta. E eu estou aqui para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida.